o que que você vê que mais as pessoas trazem que você fala, menina, tá tudo errado, vamos consertar. Então vamos trazer primeiramente o home office. 2020, pandemia, você foi obrigada a trabalhar em casa. Não sei se todas, mas a maioria das pessoas teve que ficar em casa e umas continuaram trabalhando. Então, em primeiro lugar, quem está no home office, a organização do seu ambiente e o conceito que você tem sobre aquele ambiente faz total impacto em como você o enxerga e como que você lida com aquela informação. Então, exemplo, se vou trabalhar no home office, eu tenho que ter um espaço, mesmo que seja mental, né? Eu trabalho boa parte do home office também. Então, mentalmente, essa mesa virada para cá é meu trabalho. Ali pode ser a cozinha, ali pode ser a mesa de jantar, mas aqui é o meu trabalho. Então, quando a pessoa foi para casa, ela foi trabalhar no quarto dela, quarto é para dormir, quarto é para descansar. Então, ela não conseguia trabalhar onde estava configurado para ela descansar. Então, ela olhava de um lado, ela olhava no travesseiro, nossa, tem que dormir. Não conseguia se concentrar pela configuração. Meu trabalho é só trabalho. Não é lugar de dormir, não é lugar de comer, né? Não é só mesa, vamos para o escritório, um exemplo. Então, tá, home office. Um local, uma parede, um momento ali, aqui é o meu trabalho e ali é a minha casa. Mesmo que seja um ambiente só, né? Não tem a subdivisão, você tem um cômodo especificamente para isso. Dois, organização do seu ambiente de trabalho. Tem pessoas que têm mais, tem pessoas que têm menos. Quanto mais itens tem no seu ambiente, mais ele te chama a atenção. São gatilhos que te faz lembrar de outra coisa e te desperta. Outro cômodo, celular. Para ter a melhor produtividade possível, pausar as suas notificações. Não tem maturidade, toda hora eu fico pegando. Põe na gaveta, põe no outro cômodo. Se não dá, se você percebe que toda hora tá pegando ele por hábito, põe longe. Porque quando você está em hiperfoco, você está naquele momento. Se você vê uma notificação, vibrou, olhou, pode chegar a demorar 15 minutos para você voltar para o mesmo foco. Então você estava ali pensando no meio da ideia, pá, voltou. Como, por exemplo, se eu fizesse um exercício com você agora, falasse, Michele, respira fundo 3 vezes, vou ligar uma musiquinha aqui da natureza, respira fundo, imagina uma cachoeira, imagina isso, e você está imaginando, eu dou um tapinha no seu braço. Você pode olhar que é isso. Então, o estímulo externo atrapalha o interno. Você pode estar mal focado. Se outra coisa acontece, isso pode atrapalhar. Outro ponto. Tem pessoas que trabalham no lugar mais silencioso e pessoas que, na a porta do ambiente que ela trabalha, para a rua. Então, se é possível, um fone, mesmo que seja um abafador, pode ter música ou não. Tem pessoas que se concentram melhor com música, tem outras que não. Tem pessoas com hiperatividade, TDAH. Então, às vezes, eu, por exemplo, coloco uma música e isso me ajuda a me concentrar, porque eu presto atenção aqui e consigo aqui, isso me organiza, fazer duas coisas ao mesmo tempo, entre aspas, né? Então, aqui tem um som, eu gosto muito de sons binaurais, tem várias frequências para isso. Colocou simplesmente no YouTube, no Spotify, som para trabalhar, som para estudo. Já tem N, você vê qual que se identifica, coloca. Não necessariamente uma música, às vezes pode ser necessária para elevar aquele momento. Então, opa, o som está controlado, o ambiente visual está controlado. Se você trabalha em home office, uma roupa confortável pode fazer diferente na tua produtividade. Uma roupa muito justa, ela atrapalha no teu sistema linfático. Então, é o que algumas mulheres falam de tirar a calça marcado ali. Então, por estar prendendo esse fluxo do corpo, pode atrapalhar a tua produtividade, um exemplo. Ninguém fala disso. Hidratação durante esse processo pode auxiliar a sua cognição. A partir de 2% a menos de desidratação no cérebro, 78% do cérebro é água, já atrapalha a sua cognição. Então, nossa, eu tô cansado. Eu tomo café, que ele é mais diurético por causa da cafeína, e piora isso. Então, ter previamente uma alimentação ou estar ali hidratado, tem pessoas que trabalham, eu gosto em jejum. Então, eu reponho minerais. Tem alguns repositórios de eletolítico que ajudam nessa parte cognitiva também. Então, muitas vezes eu estou sentindo fome, mas não é fome. Até hoje, eu estava atendendo um cliente meu, não, faz jejum, eu faço sal na água para durante, isso é bom, é ruim? Pode fazer. Você está acostumado, você gosta de ver? Sim, sim, porque o sódio e potássio faz essa correlação também. Mas voltando às ferramentas que a gente colocou, né? Essa organização do tempo. Primeiro, um ponto muito importante é o que eu tenho que fazer. Então, existem vários métodos. Nossa, eu lembrei de tal coisa, eu não posso esquecer. Você acabou com você. Aí você vai pondo coisas, não posso esquecer, na caixinha. Aí você começa a procrastinar. Uma forma é, lembrou a nota. Lembrou a nota. Tem gente que prefere o papel. Eu era do papel. Só que hoje eu fico pouco tempo com algo na mão. Então eu tenho um bloco de notas escrito racionado. Qualquer coisa, lembrei, anoto. Eu tô no banho, literalmente do lado do box, tem um lugarzinho pra deixar o celular. Lembrei de algo, vou lembrar. Sempre esqueço. Desligo o chuveiro, enxugo a mão, o bloco não tá aberto. Todo banho eu tenho, não é de vez em quando. Anoto, volto. Aconteceu de novo, anoto. Então existe uma técnica chamada GTW, que é o quê? Pensou? Anota.
Depois eu analiso. É importante? É algo que eu tenho que fazer agora? Eu já tenho um outro checklist de dias. Então, eu já coloco, vai ser tal dia. Nossa, mas eu posso delegar. Então, delegáveis para responsável, se é alguma coisa pessoal para o marido, para a esposa, né? Enfim, você ter minimamente essa organização. Então, a maioria das pessoas às vezes faz um checklist gigante de N formas, tem que fazer, aí segunda-feira quer fazer todas. Não tem uma distribuição, uma organização para isso, gera pela autocobrança, uma frustração, porque eu não consegui fazer tudo isso irracional, que não tinha tempo hábil, real, para isso na minha cabeça tá tudo, mas não dá. Você tem um tanto de energia mental que pode usar no dia. E tem outras variáveis que dependem de outras pessoas que acabam atrapalhando nesse processo. Até a gente conversou um pouquinho aqui antes, né? Um termo que, inclusive, agora ele é registrado. Tem o R, que é sobre gestão de energia mental. Tava citando um caso para ele, né? De um evento que eu venho organizando com mais pessoas. E hoje eu tinha os compromissos, mas eu acordei, que nem você falou, né? Ficar com aquilo na cabeça. Eu acordei pensando que eu não podia deixar de falar com elas, mas durante o dia eu não podia discorrer aquela conversa. Mas até na mensagem eu coloquei, que é o momento que eu vou ter espaço mental. Então, uma coisa que a gente já conversou bastante é sobre essa gestão da energia mental, que tem tudo a ver com a gestão do tempo. Perfeito. Porque se você tem um período que você trabalha, que você quer ficar com as crianças, um período, você tem lá um tanto de horas por dia. E aí é aquela história clássica, né? Por que que algumas pessoas com as 24 horas estão revolucionando o mundo e às vezes você com as 24 horas não conseguiu passar uma maquiagem? O que que elas têm de diferente? O que que elas têm que eu não tenho, né? Então a ideia é justamente tudo isso que você trouxe, né? A pessoa vê que, olha, acredito até que tenha, você pode trazer um pouco mais, é o que você já trouxe também, mas uns sabotadores invisíveis, assim, do tempo. Celular, a falta de organização. Você vê essa checklist gigantesca e achar que só de fazer o check você já tá vitoriosa, só que às vezes tem um monte de coisa inútil ali. E seria muito barato ou de graça pra você pedir pra alguém fazer e ia fazer melhor com você. Economia boa. Tipo assim, não faz sentido você perder tantas horas sendo que uma pessoa isso é super barata, não funciona.